Good afternoon, dear members of the court, to the ones present. My name is Mayara Justa. Humanos, que é uma organização da sociedade civil e atua na defesa dos direitos humanos no âmbito nacional e internacional. Considerando que, em seu artigo 28, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante que todos os seres humanos têm direito a uma ordem social e internacional, na qual seus direitos e liberdades possam ser plenamente realizados, e que é evidente que as mudanças climáticas já prejudicam essa ordem e os direitos e liberdades de todas as pessoas, a Conectas destaca de seus escritos as seguintes conclusões. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em virtude de interpretação sistêmica, incorpora obrigações gerais do direito internacional geral e ambiental, envolvendo o dever de prevenção e de devida diligência, e impõe aos Estados condutas específicas para a proteção de direitos humanos potencialmente afetados pelas mudanças climáticas no continente americano. O direito humano ao meio ambiente saudável e o direito humano ao clima estável e equilibrado impõem aos Estados uma série de obrigações de resultado e de diligência. Ademais, o direito humano ao meio ambiente saudável impõe 3 tipos de obrigações: substanciais, procedimentais e especiais para grupos em situação de vulnerabilidade. Tais obrigações devem ser guiadas por diferentes princípios, entre eles o da não discriminação e o da equidade intergeracional. Nesse contexto, é possível reconhecer o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, mas sem olvidar que alguns estados da região possuem responsabilidades relevantes, como é o caso do Brasil, que na história recente tem figurado entre os 10 maiores emissores de gases poluentes. Portanto, embora os países ricos devam prestar financiamento e outros meios de implementação para a superação de uso de combustíveis fósseis, os Estados americanos possuem o dever de iniciar a transição energética para longe desses combustíveis, conforme os parâmetros do Acordo de Paris, utilizando como base a máxima ambição com o uso da melhor ciência disponível, ou seja, que assumam um compromisso de redução igual ao máximo possível dentro de suas condições. É importante salientar que a transição energética não deve significar a violação dos direitos das populações originárias e comunidades tradicionais. Pelo contrário, deve respeitar tais direitos e ainda ser uma oportunidade para aprender com os saberes ancestrais dessas populações. Somado a isso, no âmbito das obrigações estatais, está bem estabelecido no direito internacional que os Estados têm a obrigação de proteger seus cidadãos contra o abuso dos direitos humanos por terceiros, inclusive empresas. Como observou esta honorável corte no caso Velázquez Rodrigues versus Honduras, um fato ilícito violatório dos direitos humanos que inicialmente não resulte imputável diretamente a um Estado, por exemplo, por ser obra de um particular ou porque o autor da transgressão não foi identificado, pode acarretar a responsabilidade internacional do Estado, não por esse fato em si mesmo, mas pela falta da devida diligência para prevenir a violação ou para tratá-la nos termos requeridos pela Convenção. A responsabilidade direta das empresas pode ser extraída do direito internacional costumeiro através dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, que, além de evidenciar as obrigações já reconhecidas por Estados no âmbito dos órgãos de direitos humanos e cortes internacionais, prescreve em seu princípio 11 que as empresas devem respeitar os direitos humanos. Isso significa que elas devem se abster de violar os direitos humanos e devem enfrentar os impactos adversos nos direitos humanos com os quais tenham algum envolvimento. E ainda estabelecem um padrão geral de conduta, na medida em que seu princípio 15 determina que, para cumprir com sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, as empresas devem ter políticas e processos adequados em função do seu tamanho e circunstâncias, incluindo um compromisso político de observar sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, um processo de devida diligência em direitos humanos para identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de como elas abordam seus impactos nos direitos humanos, processos que possibilitem reparar quaisquer impactos adversos nos direitos humanos causados por elas ou para os quais tenham contribuído. A questão que se segue é: deve o Estado ser responsabilizado caso as empresas violem direitos humanos relativos à proteção do meio ambiente e do equilíbrio climático, sobretudo à luz da emergência climática que já estamos vivenciando?
O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu comentário geral número 24, fala sobre as obrigações dos Estados nos termos do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no contexto de atividades comerciais, e aduz que o direito internacional consuetudinário proíbe um Estado de permitir que seu território seja usado para causar danos no território de outro Estado, uma exigência que ganhou especial relevância no direito ambiental internacional. Tal interpretação se coaduna com a conclusão do relator especial da ONU para a promoção e proteção dos direitos humanos no contexto de mudanças climáticas, para quem os Estados são obrigados a tomar medidas para mitigar a mudança climática e regular as emissões das empresas sob sua jurisdição, a fim de evitar impactos negativos previsíveis sobre os direitos humanos. No âmbito da Corte Interamericana, é de se notar um crescente uso do tema da obrigação das empresas em respeitar, proteger e realizar direitos humanos, associado à responsabilização estatal e ao dever de diligência por atos de particulares. Caso paradigmático na matéria é o caso dos empregados das fábricas de fogos versus Brasil, no qual a Corte decidiu que o Estado tinha a obrigação de garantir os direitos reconhecidos na Convenção Americana e que isso implicava a adoção de medidas necessárias para prevenir eventuais violações. Em relação às mudanças climáticas, o risco de seus efeitos estão mais do que estabelecidos científica e juridicamente. Desse modo, pode-se afirmar que os Estados estão sob a obrigação de regulamentar, supervisionar e fiscalizar atividades empresariais que possam emitir gases de efeito estufa capazes de oferecer risco ao sistema clima referenciado na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A omissão nessas obrigações gera necessariamente a responsabilização do Estado. Nesse contexto, é importante citar que os bancos de desenvolvimento possuem um papel relevante no ajuste das atividades econômicas de qualquer país, seja fomentando atividades de menor impacto, seja investindo para que as empresas e setores desenvolvam soluções técnicas de produção com menor impacto climático. Diante disso e dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro nacionalmente, a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, e internacionalmente, o Acordo de Paris, a Conectas identificou problemas na conduta de uma subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, e requereu judicialmente que fossem readequadas as políticas de investimento em direção a resultados mais sustentáveis e com menor emissão de gases de efeito estufa, por entender que ela é fundamental para que o país caminhe na mitigação dessa crise, considerando seus atributos de financiador, a condição de empresa pública e a inteligência setorial. Conclui-se, portanto, que os Estados devem prevenir e mitigar a ocorrência de abusos de direitos humanos no quadro das atividades empresariais no contexto das mudanças climáticas, por meio de mecanismos eficazes de monitoramento e exigibilidade, e, além disso, garantir o acesso à justiça e à reparação efetiva, adequada e oportuna para vítimas de abusos de direitos humanos no contexto de atividades empresariais e, em especial, no contexto das mudanças climáticas. Muito obrigada.